Boa tarde, irmãos. Shalom. Estamos aqui no canal Vem Sem Demora para dar continuação aos estudos que nós estamos fazendo sobre o plano de saúde. Nós temos mais essa live aqui para passar nessa tarde de hoje, deste domingo, a exatamente 16 horas e 54 minutos. Estamos aqui no nosso ambiente de trabalho para mostrar mais uma live bem interessante para mim e para você nessa tarde de domingo, hoje 12 de maio de 2019, a qual o homem, eu não diria consagrou, mas escolheu essa data para que fosse comemorado ou comemorada, como você queira interpretar, o Dia das Mães. Para mim, Dia da Mamãe é todos os dias. Eu não tenho mais mães, mas eu aqui no canal Vem Sem Demora gostaria de, então, parabenizar a minha esposa, a Daniele, que é mãe do nosso filho Caleb, e também outras mães pelo Brasil e o mundo afora. Ok, pessoal? Fica aqui meu forte abraço para os nossos simpatizantes da fé que nos acompanham no canal Vem Sem Demora, aqueles que já estão inscritos no nosso canal, aqueles que de uma forma ou de outra talvez saíram, porque nós sempre pregamos aqui, ou seja, ensinamos a palavra como ela é. Tem vários estudos que nós temos que passar, nós temos que administrar mais e gastar o nosso tempo, para poder dar continuação em outros estudos, como o do 666, que eu ainda vou passar muito em breve para vocês, e também ainda a continuação da formação do homem lá no Jardim do Éden. Ok, pessoal? Que foi ali, depois em Gênesis, que deu a queda, daquele que não podia falhar, que era Adão e também Eva. Pessoal, então vamos dar continuação ao plano de saúde aqui nessa tarde de hoje, desse domingo frio aqui em nossa cidade. É muito interessante uma revelação que nós temos em cima desses versículos que nós vamos passar aqui, e que você fique atento aí no canal Vem Sem Demora, ok, pessoal? Mais uma vez te agradeço, você deixa o seu like aí, se você gostar, pratique a palavra. Não que nós somos melhor do que vocês que estão do outro lado do canal, mas também vamos praticar a palavra. Somos um ser em obras, ok, pessoal? E nós precisamos ser ensinados pelo Criador e a justiça nossa, e também através dos servos que ele levanta para nos abençoar também com alguns estudos, ok? Então, mais uma vez, um abraço para aqueles que também nos acompanham fora do Brasil, aqui nossos estudos. Fica aí então o nosso registro nesse dia 12 de maio. Sem perca de tempo, pessoal, já abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 9, versículo do 1 ao 8. Aqui fala sobre a cura do cego, no cego de nascença. Nós estamos falando sobre o plano de saúde porque nós sabemos que tem as plantas que é uma alternativa para nós. A alternativa para nós não é correr para a farmácia Panvel, para a farmácia São João, ou para a farmácia Dermaco, que também trabalha com ervas. Não. Uma das características daquele que tem fé no Criador, Yahweh, que é o mesmo Yahweh, é buscar primeiro a face dele, não usando o nome de Zeus ou Deus ou Jesus. Bom, pessoal, não vamos usar nomes pagãos, vamos usar o nome como ele é, ok? Então tá. Então abra a sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 9, versículo 1 em diante. Vamos lá então meditar alguns versículos aqui, até o 8. Vamos lá falar sobre esse cego de nascença, que recebeu uma cura, mas que essa cura veio de uma forma alternativa, maravilhosa, pelas mãos do Yahushua, ou Yahshua, que é Jesus na sua Bíblia do Almeida. E olha as alternativas que ele usou
e que você vai ficar impactado com essa revelação. Então vamos lá? Pessoal, ainda a gente ainda fala com um pouquinho de dificuldade, porque nós estamos fazendo um tratamento dentário. Muito em breve nós, com certeza, vamos estar com um visual, não diria lindo, mas bem melhor do que esse que nós estamos fazendo essas lives aqui, ok? Então, tudo tem o seu tempo e nós, muito em breve, vamos estar, digamos, usando uma linguística fácil para você entender, e também as palavras que nós verbalizarmos, com certeza vocês vão entender ainda melhor. Então tá, vamos lá então? João capítulo 9, versículo 1. Ao caminho, olha só, ao caminho, vou botar aqui embaixo. Ao caminhar, Yahushua viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3. Yahushua lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Iá fossem reveladas na vida dele. Olha só, então aqui nesse versículo 3, o próprio Yahushua já falou que nem ele, nem seus pais, e também ele não tinha feito algo que viesse entristecer o Criador, mas sim fosse para que agora viesse se manifestar a autoridade que foi outorgada para Yahushua ou Yahushua, e na Bíblia do Almeida está Jesus fazer. Versículo 4: eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aqui a narrativa de João, que ele escreveu, e aqui o próprio, Yahushua falando no versículo 4. Vamos ao 5. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou o lumiar, a palavra certa, não é luz, é lumiar do mundo. Tá bom, pessoal? Aprendendo aí, que em breve nós vamos ter mais umas deuses e seus nomes, mais umas palestras sobre deuses e divindades e seus nomes, muito em breve também. Fiquem ligados aí no canal Vencendo Embora. Vamos ao versículo 6. Então aqui ele estava dizendo que ele era a lumiar, ou na sua Bíblia do Almeida, a luz do mundo. O Yahushua estava falando. Versículo 6. Então, tendo dito essas palavras, olha só, presta bem atenção. Cuspiu no chão e fez barro. Eu falei, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Isso aqui no versículo 6. Olha que interessante. Esse versículo 6 aqui nos mostra a soberania, a ousadia, a intrepidez, a magnitude, do poder que estava sobre o Filho do Altíssimo, Yahushua, ou Yahushua, como eu gosto de falar. Pessoal, ele podia, Yahushua, pegar as suas mãozinhas, com a autoridade que ele tinha e tem, só que hoje estamos usando, ou estávamos usando, a autoridade do príncipe desse mundo, mas quando nós começarmos a usar o nome do Criador, como e do seu Filho, com certeza um manifestar de prodígios e maravilhas vai acontecer. Bom, aqui no versículo 6, voltando a registrar, a Escritura me diz, aqui na Bíblia, que ele pegou e cuspiu no chão, Yahushua, ou Jesus, na sua Bíblia do Almeida, e a saliva ele fez um lodo, ele fez um barro. Eu falei da saliva que veio do seu corpo e vem do nosso corpo, que nós somos o templo do Criador. Está em Atos 7, 48 e 49, que o Criador, Yahuwah,
que é o que muitos chamam de Deus aí, que é Zeus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá? Naquela época era templos, sinagogas, né? Tinha reuniões do Sinédrio, tinha dos fariseus, o próprio Yahshua ia ali, pregava dentro do templo, os apóstolos pregavam, Pedro pregava, Paulo pregava, ia ali dentro e saía, porque ali não habitava o Criador. O Criador só entrava nesses locais quando os seus enviados, após o seu filho ter sido pregado no madeiro e veio a morrer e ressuscitou, e aí ele deixou esse ensinamento antes e depois. Porque, pessoal, ele próprio fazia isso. Ele fazia sinais dentro do templo e no pátio do templo. Ok, pessoal? Bom, voltando aqui no versículo 6. Aqui, olha as alternativas que o Criador deixou para o seu filho. Ele cuspiu no chão, ratificando mais uma vez. Fez um lodo com a saliva que ele cuspiu no chão. Alguém poderia me perguntar o porquê dele ter feito isso? Ai, que nojeira, se é nos dias de hoje. Não. Ele fez isso e untou, ou seja, colocou os seus dedos, eu creio nisso, sobre os olhos daquele cego de nascença. E aí eu pergunto, uma pergunta retórica, você não precisa me responder, porque só se você quiser botar no comentário depois. O porquê que ele não deu uma palavra direta para esse cego de nascença? Que abram os teus olhos, que seja aberta a tua visão. Não, ele não fez isso. Olha as alternativas que ele usou. Daqui a pouco eu vou te citar aqui, no mínimo 3 alternativas muito reveladoras para esta tarde, já anoitecendo aqui na nossa cidade. E aí ele mandou esse cego, eu vou concluir depois ali, ir no tanque de Siloé. Ali tinha água, para que ele colocasse a sua face, a sua têmpora, os seus olhos, e lavasse o rosto. E no momento que esse cego fez isso, claro que ele foi conduzido por alguém, a Escritura me disse, eu vou lhe mostrar, que quando ele retirou o rosto da água, ele estava enxergando igual a mim e a você. Mas não só as coisas naturais, mas eu creio que no mundo espiritual ele teve um entendimento, que teve ali um profeta, não esses falsos profetas aí com curas superficiais, que fez esse grande sinal maravilhoso sobre a vida dele. Poderia ter dito uma palavra direta? Sim, mas não. Ele usou as alternativas que ele tinha naquela hora para mostrar que o Criador deixou para ele a saliva, que nós temos muito líquido no corpo, e também o Criador ensinou para seu filho areia, alternativa da terra, onde vem as plantas, onde vem o homem, e também, eu diria mais uma terceira alternativa, que foi no tanque de Siloé, que significa enviado. Ali estava com muita água, não me pergunte se era água da chuva, de torneira eu creio que não era, naquela época não tinha. Não me pergunte se ali era um tanque que a água vinha naturalmente, como nos dias de hoje nós poderíamos falar um poço artesanal, talvez uma bomba puxando. Eu também creio que não tinha bomba, a tecnologia não tinha chegado naquela época, há mais de 2000 anos, né? Não era assim, mas aquela água era a água do Criador, porque ele é Criador, o Yah, como a gente gosta de falar, é a mesma revelação. Ele criou os céus, a terra, as fontes das águas e tudo que nelas existem, inclusive nós. Ok, pessoal? Então, olha esse grande milagre. Uma forma alternativa, mais linda e maravilhosa, que hoje nós estamos revelando aqui nesse estudo sobre o plano de saúde. Então eu vou ler aqui.
para concluir mais um pouco desse versículo 7. Nós estávamos passando um pouco sobre o 6 e agora vamos entrar no 7, concluir o que nós acabamos de verbalizar sobre essa maravilhosa cura desse cego de nascença. Versículo 7, João capítulo 9, versículo 7. E ordenou ao homem, vai, olha só, que eu acabei de falar aqui sem ter lido. Lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Ó, que eu tinha falado. Ele voltou vendo, mas segundo essas alternativas. Primeiro, o cuspe do nosso Yahshua, nosso Salvador. Segundo, ele misturou aquela saliva ali na areia e ali virou um barro. Tá? Ele usou suas mãos, nosso Salvador, que era praticamente 100% homem, e untou, ou colocou, eu creio, com os seus polegares ou alguns dos seus dedos, com aquela saliva com barro, que ele já tinha feito a mistura ali no chão, não usou pote, e colocou sobre as vistas daquele cego. Claro que esse barro não entrou dentro das vistas, eu creio que ele talvez estivesse com uma visão totalmente fechada das suas pálpebras. E a terceira alternativa maravilhosa, foi que eu registrei e torno a reprisar, foi que esse cego foi no tanque de Siloé conduzido por alguém, e ali ele introduziu ou colocou, como você queira se expressar, o seu rosto naquela água ali daquele tanque. Talvez aquela água era parada, com certeza. Não me pergunto se a água era suja, se era trocada várias vezes por semana ou por dia, não sei, não me interessa. O que nos interessa é que houve um milagre através da saliva, da areia e da água que vem também da areia, do barro, porque tem lençóis freáticos abaixo dos nossos pés. Quando nós cavamos em algum local, vem a água suja, e quanto mais profundo for o buraco, seja através de máquinas ou das mãos do homem usando pás, a água vai começar a vir clara. E se o terreno for bom que nem o nosso, lá em casa, com certeza, como nós tínhamos cacimba, ou um poço artesanal, né? Com certeza a água seria e será melhor do que a água da Corsã. Eu te afirmo com certeza. Eu me criei com água de cacimba, tomando água de poço. Muitos gaúchos, né? Tomando água de poço, e aqui estou muito bem do meu organismo e do meu estômago. Agora essas águas de hoje, que o homem coloca flúor, né? Coloca cloro, é para te deixar meio lento e muitas vezes te causar uma doença incurável no seu organismo, se você não tiver um filtro bom dentro da sua cozinha ou no seu banheiro, não sei, mas é bom você ter um filtro, uma aguinha filtrada, seja para as crianças, seja para nós, ok, pessoal? Mas que interessante esse versículo ali, né? Eu falei aqui as alternativas que Yahshua usou, né? Ele usou a palavra rema, pessoal. Essa é a palavra que eu posso dizer para vocês. Palavra específica, rema, através do cuspe, do lodo que ele formou ali na areia, e ele ordenou, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele usou a palavra rema. Alguém pode dizer assim, irmão, não seria a palavra logos, que é direto da escritura ou da Bíblia, para alguém tomar posse e receber por fé? Sim, poderia ser, mas só que o cego, ele não leu a escritura, o Criador também não leu a escritura nesse momento, mas ele usou o que ele tinha de melhor, que era o Espírito que é puro, que não é esse Espírito Santo que pregam dentro dessas casas de pedra, que se fosse o Espírito Criador, com certeza não constrangeria muitos amados em campanhas dessas igrejas enormes aí, que tem muitas aí, tem alianças com outras seitas, que eu não vou nem comentar ainda,
Não, o Espírito que foi usado do Criador para o seu Filho foi o próprio Espírito puro, que não é esse santo que pregam aí, que não revela a verdade sobre os nomes, que é do Filho e o do Pai, não revela sobre a heresia da Santa Ceia, que é a Santa Ceia de Mitra, oferecida ao Deus Sol, que significa Jesus. Ele revelaria também sobre o dízimo, que não é moeda corrente, mas que é dos frutos da terra e também dos animais. Contava-se 10 animais, seja ovelha, seja boi, e no 10º era sacrificado ao Criador pela vara do pastor, que pessoal, e era entregue como oferta para o Criador, o último gado, sem defeito. Por isso que fala em Malaquias. Você tem que ler o Malaquias 2, o 3 e leia o 4. Você vai entender que dízimo, ali o profeta Malaquias falava que não era daquele formato que eles estavam roubando. A casa do tesouro era o próprio templo em Israel, o Yashahal. Não tinha nada a ver com esses templos de hoje, não era nem o templo de Salomão. O templo de Salomão que ele construiu, o Criador não mandou ele construir aquele templo, ele não mandou. Aquele templo foi totalmente para demônios, não foi a pedido do Criador. Davi entendeu totalmente errado. Isaías também fala: quem esquadrinhará o coração do homem? Por isso que Davi não vigiou, e o seu filho, a sua descendência não era esse, para levantar o templo e destruir, mas sim nosso poderoso Yahshua. Aleluia, aleluia. Era ele, não era Salomão. Por isso que deu no que deu. Tabernáculo era feito de peles de animais, não de parede nem de madeira. Isso é um longo estudo, mas só para você ter uma base. Então, eu voltando agora ao plano de saúde, a palavra poderia você interpretar que era logos. Na minha psique, eu digo que foi rema, porque igual, mesmo que ele usou as alternativas naturais, mas se cumpriu a palavra que saiu da boca do profeta chamado meu Salvador Yahushua. Se cumpriu. E hoje, por que não se cumpre? Porque é muita heresia, é muita campanha, muitos congressos com heresias, com dinheiro. Ainda tem pregador que me fala num grande congresso que os irmãos têm que investigar nas escrituras para ver se há uma veracidade ou é heresia. Amados, só dele falar Deus, Jesus, ele já está pregando heresia. Só dele estar naquele templo de pedra invocando o nome falso de títulos e falando Senhor, que é Baal, ele já está pregando uma heresia, ele já está servindo o príncipe desse mundo. Ok, pessoal? Então, aqui já ficou a dica para nós sobre o plano de saúde, que a palavra final sempre é do Criador, nunca da criatura, dos médicos, a qual o Deus dos médicos, já passei numa live anterior, ele se chama Asclépio. Esse é o nome de Deus da medicina. Esculápio, que é o mesmo Asclépio. E os pastores, os profetas, muitas vezes ainda mandam o gado, porque não é irmão, é gado, está marcado por aquela placa daquela igreja, por aquele bispo, porque ele tem sinais, para aquele campanista, e está perdendo a salvação. Ouça o que o Espírito do Criador fala na sua palavra. Livro de Revelações, capítulo 18, versículo 4. Sai do meio dela, povo meu, para não participar dos seus flagelos. Falando para essa igreja de hoje, que não entende que eles são o templo, e que o Criador habita agora em nós, através do seu Filho. E o Espírito que Ele dá para nós de vida,
nos dá de sabedoria o batismo de um entendimento. Não é nessa Babilônia a qual eu acabei de falar aqui através do livro de Apocalipse 18:4. Essa é a revelação. Sai do meio dela, irmão. Não fique mais nesses locais. Fuja enquanto é tempo. A perseguição vai vir. O mesmo terror que está dando o príncipe desse mundo vai tirar, vai requerer dos pregadores, dos profetas, que se dizem profetas, são mais profetas de Baal, porque no momento que eles estão falando Senhor, Deus e Jesus, eles são os profetas de Baal. Aí já está a revelação. Quem é que cura nesses locais? E eu voltando ao estudo plano de saúde, não vá também para a medicina. Eu não estou dizendo que você não faça um exame, que você nunca vá a médico, mas confie primeiro no Criador. Ele não criou essa instituição, nem naquela época. Alguém diz assim, olha, mas tinha o médico Lucas, talvez tinha outros curandeiros, eu não sei, vou usar esse termo, porque também na época da antiga aliança usava o termo vidente, que era o mesmo profeta. Antes de você me corrigir no canal, venha sem demora. Mas não. Ele disse, servireis ao soberano vosso Iá, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23, 25. Eu creio que está escrito. Ok, pessoal? Então, aprenda com Yahusha, ou Yasha, que é o Jesus da Bíblia no Almeida, a qual colocaram esse nome. Se ele quisesse, ele tinha falado a palavra, né? Eu disse que é rema. Mas se ele quisesse, não precisava também usar essas alternativas. E aí você vai dizer assim, então ele usou a palavra logos. Talvez podemos interpretar de uma forma visual, literal, sim. Mas a palavra rema veio da boca dele. Assim foi a sua palavra, segundo o Pai ordenou que ele fizesse aquilo ali. Ele fez. Mas hoje não é assim. Hoje é a campanha de 7, 8 dias, né, ou mais. Leva o lenço, leva a garrafa com água, vai e passa por baixo da cruz. Esses templos hoje de pedra é assim, uma heresia desgraçada. Ou, né, eles mandam a pessoa levar uma peça de roupa, ou uma foto, né? Isso está mais para o espiritismo, né, pessoal? Que o Pai tenha compaixão e piedade deles e de nós. Ou usaria o termo misericórdia, né? Que o Pai tenha compaixão deles e de nós. Isso está mais para ocultismo do que para a presença do Criador Yahweh. Ok, pessoal? Coisa interessante, né? Muito interessante esse estudo do Pai. Versículo 8. Portanto, os vizinhos, né, e aqueles que o conheciam como cego diziam, não é esse o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Olha só. Olha só. Ele já tinha o hábito de fazer isso. Coitado, né? Ele não tinha outra alternativa. Ele não tinha como ganhar os seus sustentos se não usasse esse modo, esse gesto. E hoje, dentro desses tempos, cegos espirituais estão tirando do gado dos irmãos ali, que estão também cegos, infelizmente, e estão tirando da boca dessas pessoas, desses aposentados pensionistas, talvez encostados, talvez que trabalham diariamente, tirando esse dízimo que é uma maldição, está na antiga aliança. E a Yahusha pregou sobre o endro, o cumim e a hortelã, mas ensinando aqueles fariseus que eles davam esse dízimo, ali até então o nosso Salvador não tinha morrido, que eles davam, né, o dízimo disso aí, já estava dizendo ali que não era dinheiro, que era da hortelã, do endro e do cumim, não era dinheiro, mas eles não estendiam a mão nem ajudavam o seu próximo. Eles eram uns fariseus, uns hipócritas, que nem hoje. Hoje é igual. Hoje eles são cegos, ficam cada vez mais ricos,
e tira dessas pessoas que também estão espiritualmente cegas dentro desses locais. Sai enquanto é tempo, em nome de Yahweh. Bom, o Pai nos adverte que nós precisamos provar dentro da Escritura o que é bom, e o que não for nós temos que jogar fora. Ok, pessoal? Nós precisamos ver se aquilo tem procedência divina ou é do homem, do príncipe desse mundo. Ok, pessoal? Vamos lá então? E é o que eles estão fazendo hoje, né? Esse cego era de nascença, mas hoje os cegos são os pastores, são esses falsos profetas, porque se eles não se arrependerem, a casa vai cair. Muitos já estão sendo envergonhados dentro de grandes denominações, de congressos, porque só sabiam roubar, e o mesmo que estava dando para eles já está tirando eles do púlpito. E cuidado com a sua salvação, que o Criador não está nesse negócio, no meio dessa miséria de tirar dinheiro de quem tem e de quem não tem. Ok, pessoal? Ele dá a todos sem pedir nada a ninguém. É melhor dar do que receber. Está na escritura do Pai. Bom, vamos lá? Versículo 9. Alguns afirmavam, é ele mesmo. Outros comentavam, apenas se parece com ele mesmo. Entretanto, asseguravam-lhes, sou eu, o homem, ele falando, cego, sou eu, o homem. Por esse motivo, indagaram-lhe, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu, versículo último, um homem chamado Yahushua, ou Yahshua, que na Bíblia de Almeida está aí Jesus, misturou na terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me, recebi a visão. Maravilha, né, gente? Olha aí, maravilha. Precisa hoje estar dentro desse sistema para ser curado da cegueira espiritual de nascença, porque hoje o gado que está dentro do sistema de pedra é uma cegueira espiritual de nascença, porque passa de pai para filho e continua. É pastor, é bispo, é falsos profetas, todos sendo enganados pelo príncipe desse mundo. Todos. Passa de pai para filho. Aqui não. Aqui, desde os primeiros versículos que eu li, desde o primeiro, livro de João, capítulo 9, versículo 1, que ele era cego de nascença, e depois eu fui vendo mais à frente que nem o pai, nem ele pecou, mas sim que era para vir se manifestar